A igreja no mundo todo celebra neste dia a sexta edição do Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco fez uma reflexão tocando em dois pontos fundamentais: a pobreza de morte e a pobreza evangélica, aquela da vida. Gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, a adentrarmos um pouco neste tema, iniciando pelo livro do Gênesis, a criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus Pai é o autor da natureza. Ele fez tudo e fez tudo muito bom. E ele viu que tudo era muito bom. Neste agir de Deus, criou o céu e criou a terra. E ele criou todos os seres celestes e terrestres. Deus é o autor da natureza. E Deus então criou o homem e a mulher, para que o homem e a mulher cuidasse da criação, cuidasse da natureza. Para que o homem e a mulher pudessem se servir da natureza, olhando para as coisas criadas como um reflexo do próprio Criador. Porque toda arte traz traços do seu artista. Então, na natureza, nós encontramos traços de Deus. E Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e segundo a sua semelhança. Deu inteligência ao homem e à mulher, e a partir desta inteligência, o homem pôde dar nome a todas as criaturas. Acontece que, por inveja do inimigo de Deus, ele colocou no coração do homem e da mulher o desejo da ganância, da soberba, a avareza, o querer ser Deus, o querer tomar o lugar de Deus. E para tomar o lugar de Deus, o homem e a mulher sucumbiu ao pecado. Sucumbindo ao pecado, homem e mulher engoliram a mentira. Ainda hoje, não são poucos os que engolem a mentira. Ao engolir a mentira, engoliram também a soberba, a ganância, a avareza, o desejo desenfreado. Engoliram a enganação. Não são poucos os que ainda hoje se veem engolindo aquilo que não é bom. Por isso nós podemos dizer: Deus não criou a pobreza. E Deus não criou o homem para ser miserável, para a miséria. Esta pobreza que conduz à morte, como nos diz o Papa Francisco, ela é fruto da inveja, da cobiça, da ganância, do mau uso dos bens da criação. É fruto da corrupção, é fruto do abuso
de autoridade e do poder. Esse abuso, esta ganância, esta corrupção conduz bilhões de homens e mulheres à fome. No Brasil, são mais de 22 milhões que vivem em situação de insegurança alimentar. São mais de 22 milhões que não sabem se hoje vão ter o que comer. E esta pobreza, esta miséria que conduz à morte, é fruto da ganância. Quando o homem quis se apoderar da criação de Deus, ao invés de olhar para a criação com o olhar de Deus, na partilha, para que ninguém passasse necessidade, para que todos tivessem o necessário para viver com dignidade, alguns usurparam os próprios bens da criação. E esta usurpação criou um fosso social entre ricos e pobres, entre aqueles que esbanjam dinheiro e poder e aqueles milhões que vivem na mais absoluta miséria. Existe um outro modo de olhar para a pobreza. É a pobreza evangélica. O exemplo dado pelo próprio Jesus, o Verbo encarnado, o Filho eterno do Pai, que não se apegou ao seu ser igual a Deus. Aquele que esvaziou-se de si mesmo, que desceu do céu, que se fez pobre, que se fez homem, até a morte e morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Olhando para a encarnação do Verbo, feito homem, assumindo em tudo a nossa natureza, menos o pecado, nós, então, redescobrimos o que significa ser homem. Porque Jesus veio nos ensinar a ser gente, a ser pessoa humana. Para isso, Jesus veio. O evangelho que hoje nós ouvimos não é um absurdo, ao contrário, o evangelho de Lucas é sinal de esperança. Quando ouvirdes falar de guerras, de revoluções, de maremotos e de terremotos, não ficais com medo, é permanecendo firmes. Jesus quer que permaneçamos firmes na fé, firmes na sua palavra, no seu amor. E São Paulo, ele nos diz: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ele não nos disse quem não pode trabalhar, ele disse quem não quer trabalhar. Existe uma distinção entre querer e poder. Quantos desejam trabalhar e não podem? Quantos não têm acesso ao emprego? Quantos não têm acesso a uma vida digna? Um grande músico do nosso estado, do Ceará, Raimundo Fagner, ele já dizia: sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata e não dá para ser feliz.
Amado irmão e irmã, lutemos por uma sociedade de iguais. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.